Diga comigo, não vos escolhi a vós, os 12? Então Jesus está ministrando, Jesus está falando, e Ele está conversando com os seus discípulos, os 12 discípulos, os apóstolos, e Ele chega para os seus discípulos, os seus apóstolos, e Ele diz, não fui eu que escolhi vocês? Diga, não fui eu que escolhi Jesus, mas foi Jesus que me escolheu para fazer parte da sua equipe. Amém. E hoje nós vamos ver como fazer a diferença na equipe de 12, na equipe de Jesus, para cumprirmos a missão de Deus, que é ganhar vidas e restituir famílias. Equipes vencedoras possuem discípulos que fazem as coisas acontecerem. Uma equipe não se torna melhor por si mesma. A tendência é que esmoreça. O caminho para o próximo nível é sempre com trabalho. Então nós estamos vendo que uma equipe é formada e nós devemos trabalhar para fazer parte de uma equipe e de fazermos a diferença nessa equipe. A equipe ela não vai crescer e ela não vai melhorar simplesmente com o tempo e por um acaso. Para uma equipe ser montada, para uma equipe ser a melhor, para uma equipe continuar crescendo, se desenvolvendo e cumprindo a missão de Deus, é necessário trabalho, esforço. Porque se nós deixarmos a vida nos levar, ela geralmente nos leva para baixo. A tendência do homem, da mulher natural, é sempre descer, é sempre diminuir, é sempre para baixo. Então, para que a gente possa subir, é necessário fazer parte de uma equipe e trabalho para que essa equipe continue crescendo, amadurecendo, se fortalecendo para cumprir a missão de Deus, que é salvar vidas. Diga, salvar vidas e restituir famílias. Eu quero hoje nós estamos falando sobre fazer a diferença em uma equipe, e eu quero falar sobre 4 tipos de pessoas para nós começarmos. Eu quero falar de 4 tipos de pessoas que fazem parte da equipe. Eu quero falar sobre 4 tipos de jogadores. Diga, jogadores. E por que nós vamos ver isso? Porque nós temos a tendência de ter uma dessas personalidades, um estilo de um desses jogadores. E pode pôr a foto do primeiro jogador. Eu não sou muito bom como técnico da seleção brasileira. O Dunga já está ocupando esse cargo. Mas nós sabemos que o Dunga foi chamado porque os números, os resultados mostram que o Dunga hoje é o melhor técnico na seleção, não é isso? Por que chamaram o Dunga para ser o técnico da seleção brasileira? Porque os números mostram que ele foi e que ele tem os melhores resultados como técnico da seleção brasileira. Amém? Então o primeiro jogador que está aí, um jogador sentado na bola, chorando, e eu coloco o nome desse jogador, os que não querem a bola. Diga, os que não querem a bola. Algumas pessoas não têm a capacidade de gerar bons resultados para a equipe diante de situações de grande pressão, e elas sabem disso. Como resultado, elas não querem ter a responsabilidade de levar a equipe à vitória. E esta responsabilidade não deve ser dada a elas. Então nós estamos vendo um tipo de jogador, um tipo de pessoa que faz parte da equipe, um tipo de pessoa que faz parte dos 12, que faz parte da liderança, um tipo de pessoa que faz parte da igreja, que é a pessoa que não quer a bola. Os que não querem a bola. Essa foto marcou a Copa do Mundo, porque o capitão da seleção brasileira sentou na bola, chorou, extravasou os seus sentimentos, e ele não queria bater o pênalti. A informação que deram é que ele queria passar a bola para outro. E a verdade é que muitas pessoas têm consciência disso. Eu não sou a melhor pessoa da equipe. Eu não estou pronto
para estar com a bola e bater um pênalti, e fazer a mudança e a transformação, e levar o time à vitória. Mas essas pessoas que não querem a bola, que não querem fazer parte da equipe, que não querem a bola, num momento decisivo, elas não devem ter a bola. Elas não devem bater o pênalti, mas elas devem continuar se preparando para um momento importante e delicado, para bater o pênalti e trazer a vitória à equipe. Mas o primeiro que nós estamos vendo, o primeiro tipo de pessoa, de jogador, é os que não querem a bola. Vamos fazer o projeto Obed-Edom. Eu não, pastor. Eu não estou pronto, pastor. Vamos fazer o projeto Obed-Edom, vamos cumprir o ID do Senhor, vamos salvar vidas, restituir famílias. Quem quer ser ministro, auxiliar? Eu não, pastor. Eu não estou pronto. Eu estou com os sentimentos à flor da pele, eu estou com dificuldade. Eu estou com problemas de coração, problemas psicológicos, eu estou com problemas espirituais, eu não quero a bola, eu não quero fazer parte da equipe, eu não quero fazer parte. Esse é o primeiro tipo de jogador. Diga que pena. Porque uma pessoa deve se preparar para fazer a diferença na sua vida, na sua família e nessa geração. Se você não está pronto para um momento tão importante e crucial dentro da missão de Deus, é uma pena, porque você já deveria estar pronto. Você foi chamado para fazer parte de uma igreja, de uma equipe, que tem uma missão, e é uma missão importante, e você já deveria estar pronto. Você já deveria não ficar sentado, mas se colocar de pé e dizer: passa a bola para mim, porque eu vou fazer a diferença em uma casa. Deus vai me usar para salvar vidas. O segundo tipo de jogador, os que querem a bola, mas não deveriam ter. Diga, os que querem a bola, mas não deveriam. Pode colocar a segunda foto. O segundo tipo de jogador, que é aquele que fala: não, eu quero fazer parte da equipe, passa a bola para mim. É 45 do segundo tempo, nós precisamos fazer o gol. Passa a bola para mim. São as pessoas que estão falando: passa a bola para mim. Pastor, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Deus, me chama, me envia. Mas essas pessoas querem a bola, querem fazer parte da equipe, mas elas não deveriam querer a bola. Sabe por quê? Elas não podem levar o time à vitória, mas não sabem que não podem. Normalmente a causa disto é que o ego destas pessoas, destes membros, é maior do que o seu talento. A pessoa que está pedindo a bola, mas não deveria ter a bola, ela não sabe que ela não tem condições de fazer. Ela não sabe que ela não tem condições de fazer a diferença e levar a equipe, um time, à vitória. Então ela mesmo não podendo ter a bola, ela fica: passa a bola para mim, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. E o jogador que eu coloquei, qual que é o nome dele? Nada melhor do que colocar um super-homem, cheio de poderes, de músculos, que passou a Copa inteira pedindo a bola: passa a bola para mim. Mas que na verdade não deveria ter a bola nos seus pés, porque não fez a diferença em nenhum momento. Ele todo o tempo pedia: passem a bola para mim. Pegava a bola, corria em direção ao gol do adversário. A todo momento ele queria a bola, mas ele era um dos que não deveria ter a bola. Mas o ego, ele se acha muito forte, ele se acha um super-homem, cheio de poderes, cheio de músculo, acha que pode resolver tudo. O ego de muitas pessoas atrapalha a equipe. Muitas pessoas acham que podem fazer a diferença. Muitas pessoas acham que podem ter a bola na mão, ou melhor, o microfone na mão, ou uma oportunidade dada. Mas o seu ego pode estar te atrapalhando. Você precisa ver se realmente você tem condições de estar com a bola no pé e fazer a diferença no jogo.
Se você está pronto para uma oportunidade e fazer a diferença com esta oportunidade que Deus está nos dando. Então não confie na sua força. Não confie no seu ego. Seja um jogador que está preparado para o momento crucial. Seja um jogador. Faça parte da equipe. Mas vença o seu ego. Vença o seu ego. Porque tem muitas coisas que nós achamos que estamos prontos para fazer. Mas Deus não dá a bola para nós. Porque nós não estamos prontos. Esses dias eu ainda conversava com o apóstolo Gerson. Eu conversava com ele, ele falava assim: pastor, você já percebeu que todo homem de Deus, que foi chamado para ir às nações, que não tem pastor, que não tem igreja, que não frequenta uma igreja, todos esses homens missionários, têm problema com o pai, têm problema com família, com casa. E a verdade é que ele não quer sair para as nações, ele quer fugir da sua casa, da sua realidade. Ou eu estou falando alguma loucura? 90% dos profetas, dos homens, apóstolos, missionários que eu conheço, estão indo de igreja em igreja, mas eles não têm pastor, eles não têm igreja, eles não frequentam uma comunidade, e todos eles tiveram problema com o pai, tiveram problema com a mãe, com os irmãos, com a família, vêm de uma família destruída, e ao invés de ficarem e construírem uma família e se fortalecerem, eles saem para fugir. E aí espiritualiza, Deus me enviou, Deus me levou às nações para que eu pregasse a palavra dele. Mentira, a maioria está fracassado, falido. A maioria dos missionários que eu conheço estão em depressão profunda. A maioria deles eu conheço, ficam 6, 7 dias dentro do seu quarto, atormentados, com depressões profundas, e saem num domingo procurando uma igreja para subir no púlpito. São pessoas que Deus não chamou, são pessoas que não se prepararam, mas estão fugindo da sua história, dos seus traumas, das suas dores. E ele não pode ficar em um lugar, ele não pode ficar em uma casa, ele não pode ter a casa e a família dele, ele não pode estar na casa de Deus. Ele vai fugindo de lugar em lugar, como um andarilho, perdido, sem a presença de Deus. São pessoas que acham que têm a oportunidade, mas o seu ego os impede de ver que eles estão fracassados. O apóstolo Gerson ainda ministrou na terça-feira falando sobre os sonhos que são resultados de traumas. E falou construir uma alta torre, mas resultado do trauma do dilúvio. Houve o dilúvio, destruiu todo o mal que havia sobre a terra. E a geração seguinte, ao invés de obedecer, ouvir e obedecer a palavra de Deus, eles falaram: nós vamos construir uma alta torre, para que quando chover, nós não venhamos a ser destruídos como os nossos pais foram. Um trauma gera sonhos humanos e loucos. Eu perguntava depois para o apóstolo, mas eles ouviram por que foram destruídos? Eles foram destruídos, seus pais foram destruídos, porque pensavam mal continuamente, só faziam coisas más, pararam de ouvir a Deus, de obedecer a Deus. Mas eles sabiam da história de Noé, que Deus encontrou graça. Eles sabiam que um homem construiu um grande navio, um grande barco, uma arca, e que toda a sua família foi salva. Por que a geração seguinte não construiu uma arca? Por que ao invés de pensar mal, não pensar o bem? Por que ao invés de construir uma torre, não construir uma nova arca? Mas são sonhos que são resultados de traumas. Traumas. Pessoas que dizem que Deus chamou, mas é resultado de traumas. Deus me enviou para as nações, mas é resultado de traumas. Estão presos ao seu ego. Acham que na sua força vão conseguir fazer as coisas. Por isso, temos que analisar bem, como o apóstolo ministrou, os nossos sonhos. Se os nossos sonhos são realmente sonhos de Deus, se não são nossos sonhos, ou sonhos resultado de um trauma. Ele falou ainda do pai dele, que até o final da sua vida, o meu avô, todos que chegavam lá, que iam sair e voltar, ele falava: compra pão, porque ele passou fome na guerra. E por causa de um trauma de guerra,
no meio da sua vida até o final da sua vida. Ele tinha medo de ficar sem pão. E chegou tempos de ter mais de 100 pão no final de semana na casa do meu avô. Os medos, os traumas, o ego. O terceiro tipo de jogador, os que podem ter a bola. Tem jogador que pode ter a bola. E o terceiro tipo de jogador é esse, os que podem ter a bola. Mas diante de alguém melhor, devem passar a bola adiante para um melhor resultado de todo o grupo. Então tem pessoas que estão preparadas, estão vivendo um projeto de Deus, fazem parte da equipe de Deus. Mas em um momento crucial, ela sabe que ela está treinada, que ela está preparada, que ela pode fazer a diferença, mas ela olha para o lado e ela vê uma pessoa muito mais experiente e qualificada, e ao invés dela querer a bola para ela, ele passa a bola para o outro. Uma pessoa experiente, uma pessoa que pode ter a bola, mas que ficou pouco tempo com a bola no pé. Ele pode ter a bola, ele pode fazer a diferença, mas ele preferia passar para as pessoas que estavam melhor do que ele no momento. Pessoas que podiam fazer a diferença. As pessoas perguntam, pastor, por que você não fez o casamento ontem? Você é um homem de Deus. Você tem chamado, você tem unção. Você tem uma família estruturada. Você tem testemunho de vida. Por que você não fez o casamento ontem? Porque você e a sua equipe fizeram todo esse trabalho e na hora decisiva, crucial, o Senhor passou a bola para o apóstolo Gerson. Eu sei que eu estou preparado para fazer o casamento. O apóstolo Gerson já cansou de falar para mim, faz o casamento. Mas eu sei, quando uma pessoa faz parte da equipe e está melhor do que eu para um momento decisivo e crucial. Por isso eu pego a bola, mesmo tendo condições de fazer o gol da vitória, eu passo a bola para uma pessoa que está melhor qualificada. Isso é consciência, é maturidade, é resultado de anos de experiência, de um chamado, de um treinamento, de reconhecer as suas fraquezas, de saber os seus pontos fortes, de entender a equipe, entender o jogo e o papel de cada jogador. Porque sempre vai ter os que querem a bola, sempre vai ter aqueles que não querem a bola, e sempre vai ter aqueles que acham que podem fazer a diferença, mas não estão preparados para fazerem a diferença. O quarto tipo de jogador, pessoas que querem a bola e devem estar com a bola. São os jogadores de decisão. Em momentos cruciais, são capazes de impulsionar, puxar e levar a equipe a níveis mais altos quando as coisas ficam difíceis. Nós vemos a foto do Neymar, novo, ainda fisicamente despreparado, sem muita experiência, mas entre os melhores jogadores do mundo. E todos sabem que quando ele está em campo, e a coisa está difícil, precisamos fazer um gol, todo mundo sabe, vamos passar a bola para o Neymar. O goleiro passa a bola direto para o meio do campo e faz a bola chegar no Neymar. Chegou no meio de campo, chegou nas laterais, eles fazem a bola chegar no Neymar. Porque é uma pessoa que está pronta para a qualquer momento fazer a diferença. Tanto é que o Brasil, depois que ele saiu, não foi mais o mesmo. Psicologicamente abalados, chorando, fracos, humilhados. Porque quando tem uma pessoa que está preparada, que faz parte da equipe, que entende o jogo e pode fazer a diferença, ele faz a diferença. E, infelizmente, o Brasil tem poucas pessoas que podiam fazer a diferença. Agora, a grande questão é o técnico. A Copa acabou. O Brasil perdeu. Já está se preparando para a próxima Copa. Por que não trocaram todos os jogadores? Quem foi que perdeu o jogo? Quem foi que perdeu a Copa? Não foi os jogadores? Por que a maioria desses jogadores vão jogar a próxima Copa?
Por que trocaram o técnico e não trocaram os jogadores? Por que trocaram o técnico e não trocaram os jogadores? Nós deveríamos chegar agora e falar assim, nenhum desses jogadores prestam. Decepcionaram o Brasil. Perdemos uma oportunidade de ouro. No momento crucial, choraram como crianças. Perderam a Copa aqui no Brasil. Esses jogadores não vão jogar mais. Por que nós não fizemos isso? Por que se trocou o técnico? Sabe por quê? Porque dentro de uma equipe, o técnico é um dos que pode fazer a principal diferença. Sabe por que no Brasil se troca os técnicos? E nas principais equipes de fora, um técnico lidera uma equipe por 20, 30 anos. Tem técnico que está liderando um time por mais de 30, 40 anos. Sabe por quê? Porque são técnicos que continuam crescendo. Quando um técnico, quando um líder para de crescer, a equipe para de crescer. Então trocar o técnico, colocar um técnico bom, faz toda a diferença. Se tivermos duas equipes iguais, duas equipes com os mesmos padrões, mas a equipe que tiver o técnico melhor, vai vencer. Dentro da igreja hoje nós vemos que as pessoas mudam de igreja por qualquer motivo. As pessoas andam de igreja em igreja. Muitas vezes se submetem, estão debaixo da cobertura de um pastor que nem conhecem. E eu te falo com muita dor no coração que a maioria dos pastores estão em prostituição. A maioria dos pastores estão em adultério. É algo muito triste. Mas as pessoas mudam de igreja por qualquer motivo. As pessoas entram numa igreja e nem conhecem o pastor. E a maioria está em pecado muito sério. Levando uma vida dupla, em cima do púlpito é uma pessoa, fora do púlpito da igreja tem famílias, tem outra família, tem outra mulher. Mas a gente não pensa muito sobre isso. A gente quer qualquer líder sobre nós. Qualquer técnico serve. Se o técnico, se o líder, se o pastor que está sobre você não for uma pessoa de Deus, você não vai ter de Deus. Se a pessoa que está sobre você não for um bom líder e não trabalhar para crescer, você não cresce. A maioria dos pastores, infelizmente, não lê em 5 minutos a Bíblia por dia. A maioria não sabe nem o que é oração há muito tempo. A maioria. A maioria das igrejas não tem equipes formadas, não tem líderes crescendo, porque o pastor parou de crescer, e quando o pastor para de crescer, a equipe para de crescer, e a igreja para de crescer e de prosperar. Por isso é algo muito sério, a pessoa que está com você, a pessoa que está sobre você. Os professores, os instrutores, os pastores, as autoridades. Vamos entrar nas eleições e você precisa escolher pessoas capacitadas para governar o país. Pessoas boas, de caráter. Ah, pastor, é tudo igual. É, mas entre todos iguais existem alguns diferentes. Tem algumas pessoas diferentes. Tem pastores que são pastores de verdade, eu conheço alguns. Eu conheço políticos que são bons e têm um coração bom e quer fazer o bem de verdade. Por isso você precisa escolher o técnico que vai ficar sobre você. Você precisa escolher o líder que vai ficar sobre você. Você precisa saber quem é o pastor que está sobre você. Porque se tiver um espírito maligno de prostituição, a sua família vai ser destruída. Se ele parar de crescer e de buscar a Deus, você para de crescer e você fica estagnado. E tudo que fica parado, enferruja. Tudo que fica parado, apodrece. Tudo que fica parado, vira uma presa para as garras de Satanás. Nós estamos falando de uma igreja, nós estamos aqui há pouco tempo, e nós estamos falando de uma igreja comprometida, uma igreja que fala e que vive a palavra, vive a santidade. Estamos falando de uma igreja que ouve a palavra e obedece a palavra de Deus. Estamos falando não de 4 paredes e de uma reunião qualquer, estamos falando de uma missão do Pai, que é chamar: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados.
chamar as pessoas, ganhar as pessoas, preparar as pessoas, ajudar as pessoas e as famílias a crescerem, a romperem, a saírem das mãos de Satanás. E também uma igreja que diz: ide, vai, de casa em casa, vai de 2 em 2 e façam discípulos. Fale da palavra, evangelize, ore, evangelize, visite as pessoas. Mas para isso, você tem que entender que não foi você que escolheu, não foi você que chamou, mas vos escolhi a vós, os 12, diz o Senhor. O Senhor está montando equipes para trabalharem, e para trabalharem pelo reino, não para o seu próprio prazer, não para a sua própria vaidade, não para os nossos próprios interesses, mas Deus te chamou, e Ele chamou os 12, e formou uma equipe para fazer a diferença, para ministrar a palavra, para ajudar o necessitado, o aflito. E é esse o nosso papel aqui no Miguel Badra, aqui em Suzano, no Alto Tietê. Diga: Deus me chamou. Diga: não fui eu que escolhi o Senhor, mas o Senhor me escolheu. Amém? Não vos escolhi a vós, os 12. Jesus monta uma equipe de 12. E essa equipe, ela é composta por jogadores. E cada jogador tem o seu perfil. Que você possa analisar o seu perfil. Se você é os que não querem a bola, chegou a hora de você se preparar e dizer: eu estou pronto para receber a bola e cumprir a missão de Deus. Se você é os que querem a bola, mas não deveriam, estão presos aos sonhos errados, às vaidades, ao ego, às obras da carne. Você precisa vencer o ego, as obras da carne, com a cruz, para poder ter a bola e fazer a diferença. Se você é os que podem ter a bola, mas entende que é uma equipe, e que eu sou fraco em algo, e o outro é forte em algo, e que nós nos completamos, que um é o pé, outro é a mão, outro é o braço, um é o olho, outro é o ouvido, que cada um tem uma função dentro da equipe. Temos que ter essa compreensão e essa maturidade. Os que querem ter a bola, mas têm uma visão de toda a equipe, e sabem qual é o melhor defensor, aquele que vai interceder melhor, sabe qual é aquele que evangeliza melhor, sabe aquele que ganha com mais facilidade, sabe qual é aquele que canta, que ministra, sabe as habilidades de cada um da equipe. Para isso nós precisamos conhecer um ao outro. E eu conhecendo a equipe, você conhecendo a sua equipe, você vai saber aonde você é forte e aonde você é fraco. E você vai saber que na equipe tem alguém que é muito forte, aonde eu sou fraco. E tem alguém que é fraco numa área em que eu sou muito forte. E nos completamos, nos ajudamos para cumprir a missão de Deus. E as pessoas que querem a bola e devem estar com a bola e fazem a diferença em todo projeto, em toda situação, seja no casamento que tivemos, seja no aniversário da igreja, seja no dia das crianças, nas festas de final de ano. Tem pessoas que em todos os projetos estão preparadas, vencer o seu ego, têm uma visão, uma compreensão de equipe, de relacionamento, e estão sempre prontas para fazer a diferença. Esse deve ser o nosso objetivo. As características dos discípulos que fazem a diferença: nós temos que ser intuitivos, comunicativos, apaixonados, talentosos, criativos, responsáveis, generosos e influentes. Diga comigo: eu tenho que ser intuitivo, comunicativo, apaixonado, talentoso, criativo, responsável, generoso e influente. Uma mudança simples. Os microfones estavam aqui. Colocaram os microfones ali. Uma mudança simples, mas que veio de uma pessoa intuitiva, inteligente, criativa.
Algo simples que mudou a visão do púlpito. Deixou o púlpito mais limpo, mais bonito. Resolveu um problema de forma intuitiva. E se eu colocar os microfones ali? Intuição, criatividade, comunicação. E se nós, da equipe, colocarmos os microfones desse jeito? Quero saber quem que teve a ideia de colocar os microfones daquela forma. Parabéns, Deus te abençoe e te faça crescer em criatividade. E com muitas ideias. As ideias são simples. Certa vez estavam num prédio muito antigo e muito alto. E os arquitetos estavam quebrando a cabeça, porque era um prédio antigo e tinha sido recuperado. Só que era muito alto, muitas escadas e não tinha elevador. E os arquitetos pensando, como é que nós vamos colocar um elevador dentro desse prédio? Como é que vamos resolver este problema desse prédio antigo que foi restaurado, que está bonito, mas que só tem escada? Como é que vai chegar no 10º andar de escada? Como é que vamos colocar um elevador aqui dentro? Não tem espaço. E pensavam, planejavam, perguntaram para um operário normal, comum ali de chão, um pedreiro, e falaram, como é que nós colocamos aqui um elevador? E aquele homem comum, simples, mas intuitivo e criativo, falou assim, coloque o elevador lá do lado de fora. Faça um elevador panorâmico, a hora que a pessoa estiver subindo, ela vai ver toda a cidade. Uma ideia simples, de uma pessoa simples, mas intuitiva e criativa. E que deu uma lição naqueles homens que tinham faculdade, que tinham experiência e que eram construtores, arquitetos. Uma ideia simples. Diga, eu tenho que ser intuitivo, comunicativo, apaixonado, talentoso, criativo, responsável, generoso e influente. Uma das características que nós temos que aprender e desenvolver é a comunicação. A maioria não consegue falar, não consegue se expressar, não consegue chegar diante de outra pessoa e falar com ela, olho no olho, conversar, expor as suas dificuldades, expor as suas ideias. Estamos no século da informação, das redes sociais, mas a maioria não consegue falar, a maioria não consegue se comunicar. Diga, eu tenho que ser uma pessoa comunicativa. Amém. Quero que coloque a última foto. Por favor, Andréia. Sabem quem que é essa última pessoa que está recebendo uma homenagem? Quem? Oi? É esse nome aí mesmo. Técnico da Holanda. Vocês viram que ele bateu um recorde na Copa? Ele é o primeiro técnico da Copa, em uma Copa do Mundo, que usou todos os jogadores reserva, entraram em campo e a maioria deles entrou e fez a diferença. Vocês sabiam que ele é o único técnico em uma Copa do Mundo, a usar todos os jogadores? Ele mudou um goleiro nos últimos minutos, porque ia para os pênaltis, e ele colocou um goleiro que era melhor para agarrar pênalti, e o goleiro agarrou os pênaltis. Eu tenho como objetivo, e como não só objetivo, mas como uma missão, uma ordem de Deus, saber colocar cada pessoa no seu lugar certo. Preparar, chamar, preparar, colocar no lugar certo. Usar de forma inteligente e criativa todas as pessoas. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você está aqui por causa de um trabalho. Diga, deixa Deus te usar. Então, meu principal propósito e missão é preparar uma equipe de 12. E preparar uma equipe de 12 reserva. Mas usar e trabalhar com a equipe principal e usar e trabalhar a equipe reserva dentro do propósito de Deus, da missão de Deus,
que é salvar vidas e restituir famílias. Então você que está aqui, você vai fazer parte de uma equipe. E você está aqui porque Deus quer te usar. Diga, Deus quer me usar. Agora o papel de um técnico, de um líder, é saber colocar as pessoas no lugar certo. A maioria das pessoas que vêm para a igreja, elas pensam que são cantores, que são levitas. Mas a maioria está frustrado, doente, e é resultado de um sonho, de uma ferida. Um sonho, resultado de uma ferida. A maioria não é cantor, a maioria não é levita. Cantar e ser levita não é o principal chamado de Deus. O principal chamado de Deus é: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Deus te chamou porque você estava cansado da vida. Ou você se esqueceu disso? Deus te chamou porque você estava arrebentado. Você estava estragado, quebrado, com a família destruída, envolvido em coisas erradas. Deus te chamou porque você não estava aguentando. Porque você não estava aguentando o peso, o fardo da vida, das dificuldades. Deus te chamou para trocar o fardo. E a segunda coisa é preparar e enviar. E Deus envia, Jesus envia dizendo: ide e fazei discípulos. Para fazer discípulos é necessário uma vida de oração e santidade. É necessário uma vida de evangelismo e de ganhar vidas. É necessário uma vida de sacrifícios para restituir famílias. Diga, Deus me chamou. Você está entendendo que não é você que chamou Deus? Você está entendendo que muitos sonhos que nós temos são resultados de feridas? Porque quem te chamou foi Deus. Quem vai colocar você no lugar certo é Deus, se você deixar. E o plano de Deus não é formar cantores, mas é formar discípulos para fazerem discípulos. Ide e fazei discípulos. Diga, eu preciso ser um discípulo para fazer parte do plano de Deus. E diga, eu preciso formar discípulos para verdadeiramente estar fazendo o plano de Deus. Gostaria que agora você se colocasse de pé e abrisse a sua Bíblia no livro de João 6. Vamos ler do 1 ao 15. Livro de João, capítulo 6, versículo 1 ao 15. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. A igreja de Cristo ainda está aqui? Ah, ainda bem. Porque quando se fala de compromisso, de missão, só fica os discípulos. Mas quando se fala de prosperidade, vem todo o povo. Todos encontraram? Diga a multiplicação dos pães e peixes. Versículo 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu o monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, já estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe dizendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastaria para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevado e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens.
E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igual também os peixes, quanto a eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejam, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevado que sobejaram, aos quais haviam comido. Vendo, pois, aquele homem o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Coloque-se, pode se assentar, feche a sua Bíblia, mas aplauda ao Senhor. Nós acabamos de ler os textos sagrados, que falam de um milagre, que fala de prosperidade, que fala de um grande sinal, de uma grande bênção, de prosperidade, de pão, de peixes, que fala de comer, de estar saciado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo. Quando olhamos esse texto, nós sabemos que esse texto é continuação do texto em que os discípulos foram enviados de 2 em 2 e que expulsaram demônios, fizeram milagres e prodígios. Foram enviados com poder e autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios. E eles voltam a Jesus agora dizendo e falando: até os demônios nos obedecem. Toda pessoa que é enviada debaixo de proteção e leva consigo a unção de Deus, que é poder e autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios, limpar os leprosos, colocar de pé os paralíticos e ressuscitar os mortos. E eles voltam e dão um relatório a Jesus dizendo: os demônios se sujeitam a nós somos cheios de poder e autoridade. E Jesus diz: melhor do que expulsar demônios é ter o nome no livro da fé, no livro da vida. E aí Jesus se depara com uma grande multidão, e ele, para testar os discípulos, fala: o que nós vamos fazer agora? Há uma grande multidão e eles estão com fome. Diga: o que vamos fazer agora? Muitas vezes nós não sabemos o que vamos fazer, mas Jesus, como líder, ele sempre sabe o que vai fazer e o que vai acontecer. E ele pergunta para os seus discípulos para testá-los: o que vamos fazer agora? Como vamos alimentar a multidão? E os discípulos não sabem como fazer. Uns tentam pelo dinheiro, outros falam: não tem como dar o de comer. Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer. Diga: Jesus já sabe o que deve ser feito aqui em Suzano. E muitas pessoas inventam. Pensam que para fazer a obra de Deus precisa ter dinheiro, precisa ter recursos. O que precisa saber para uma equipe funcionar é quem é Deus, quem é o líder. E a equipe confiar na palavra. Diga: eu preciso ouvir a palavra. E Jesus testa, e eles dão as soluções, se esquivam, não tem como resolver esse problema. Mas Jesus agora começa a passar as instruções. Porque a direção sempre vem do líder, sempre vem do técnico, sempre vem de Deus. Diga: a peça fundamental é o líder. Depois, os discípulos. Depois que nós entendemos quem é o técnico e quem são os discípulos, nós vamos nos deparar com os problemas. Diga: problema é uma forma visível do poder de Deus se manifestar. Então eles estavam sabendo que eles foram enviados e tinham poder e autoridade para curar e expulsar demônios. E quando eles chegam, eles precisam se deparar com o técnico da equipe, com o líder da equipe, com o pastor, Jesus Cristo, que é o bom pastor. E eles precisam reconhecer que há uma autoridade, existe um técnico e Jesus é o mestre. E que eles são os discípulos.
Quando há um técnico, uma equipe, e sabemos quem é o pastor e quem é a equipe, vamos nos deparar com os problemas. Qual é o problema que você está passando? Qual é o problema que a sua família está passando? Qual é o problema que a multidão do Miguel Badra está passando? Qual é a dificuldade que o povo tem aqui? Qual é a dificuldade? É de ter o de comer? O problema é a miséria? O problema é o divórcio? O problema é as drogas? O problema é uma falta de perspectiva para o futuro? Qual é o problema que nós nos deparamos aqui? Depois que nos deparamos com um problema, Jesus começa a liberar os decretos para organizar. Diga, organizar. Se organizou uma estrutura, o líder, os discípulos se depararam com um problema e Jesus começa a buscar uma solução. O que nós temos para fazer? Quais são os recursos que nós temos? Para resolvermos um problema, precisamos de uma oferta voluntária. Diga comigo, para se resolver um problema espiritual, é necessário uma oferta voluntária. Diga, muitas vezes, é necessário uma oferta de sacrifício. E nós sabemos que uma criança entregou uma oferta voluntária e de sacrifício, porque ela ia deixar de comer e de crescer. Se organiza, se depara com um problema, começa a se resolver. Jesus agora diz, fala para o povo sentar. Nos textos vemos os detalhes dizendo para se organizarem em grupos de 20, de 50, de 100. E aqueles poucos pães e peixes, Jesus agora entra, depois de organizar e administrar, ele entra com a oração. E ele dá graças a Deus por aqueles poucos pães e peixes. E ele começa a partir e a multidão é alimentada. Vocês já perceberam que geralmente a gente quer orar antes? Quando você quer resolver um problema, o que você faz antes? Você ora? A última coisa que Jesus fez para resolver um problema foi orar. E muitas vezes nós, tomados por demônios da religiosidade, da hipocrisia, vamos orar primeiro. Jesus não foi orar para resolver o problema. Jesus primeiro organizou. Diga, organizou. Administrou. E ele organizou o povo. Falou, sentem-se, se organizem em grupos, em famílias, em grupos. Ele organizou primeiro. Organizou. Em seguida ele administrou 5 pães, alguns peixes. Depois que você organizar a sua vida, depois que você organizar e administrar a sua casa, você ora e o milagre acontece. Orar é fácil. Orar é para os hipócritas, para os religiosos. Agora, organizar a vida, administrar uma casa é para os fortes. E a maioria do povo é fraco. Não consegue dar uma palavra de ordem, de organização na sua casa. Não consegue colocar respeito, princípios, a palavra de Deus na sua vida e na sua casa. Enquanto você não organizar a sua casa, enquanto você não administrar a sua casa, a sua vida, não adianta orar, porque é oração de hipócrita. Primeiro você se organiza. Primeiro você se organiza e em seguida você administra a sua vida e a sua família. Depois você ora e vem o milagre de Deus. Enquanto você for um fraco e você não organizar e administrar a sua vida. Não, pastor, eu não consigo parar de fumar, de beber, pastor. Enquanto você não governar, administrar a sua vida, não adianta oração de milagre. Vamos parar de brincar de ser crente. Vamos parar de brincar de oração. Vamos parar de brincar de vir à igreja. Vamos começar a ouvir a palavra de Deus e organizar as vidas. Administrar as famílias. Quando você organizar a sua vida e administrar a sua família, Deus vem com muitos milagres. Milagres sobrenaturais. Mas enquanto o povo estiver de pé, confuso, perturbado, desorganizado, sem administração, não tem milagre.
Jesus deixou bem claro, eu sou o líder. Jesus deixou bem claro, vocês 12 são a minha equipe. Aqui está o povo. E um grande problema, se vocês entenderem quem é o líder, e ouvirem a palavra do técnico, do líder, do pastor, se vocês forem uma equipe de trabalhadores, e entender que não é dinheiro, que não é recursos que resolve um problema, mas que nós temos que, primeiro, organizar e administrar. Tem famílias que estão uma bagunça há 10 anos. Eu conheço famílias que não conseguem se organizar há 15 anos. Eu estou muito feliz pelo que aconteceu ontem aqui. Porque eu estou começando a ver pessoas a se organizarem, a ouvirem a palavra e obedecerem a palavra de Deus. Pessoas se organizando, se administrando a sua casa. Enquanto você não ouvir e obedecer, não tem milagre. Você pode ir nos curandeiros, você pode ir no show da fé, mas o princípio de Deus é princípio eterno. Enquanto você não se acertar, se ajustar, enquanto você não se organizar e administrar, e governar e ser líder de você mesmo, o milagre não vem. Deixei você triste ou te dei uma esperança? Ou falei uma verdade como profeta de Deus? Você veio aqui para ouvir mentiras, palavras de ânimo, ou você veio aqui para ouvir a palavra de Deus? Se com Jesus foi assim, você acha que com a gente vai ser diferente? Enquanto tem conversa, bagunça, fofoca, mentira, enquanto não há respeito, não há organização e administração, não tem milagre. Você está entendendo por que tanto tempo esperando um milagre na sua vida? Por que tanto tempo passamos esperando um milagre, o milagre não acontece? Porque somos religiosos e vamos orar. E Jesus primeiro coloca o princípio, eu sou o líder, vocês são uma equipe de 12. Não é vocês que vieram, é eu que chamei. Eu sou o líder, vocês são uma equipe de 12. Precisa se entender a organização, a hierarquia, o respeito, precisa haver honra. Vamos nos deparar, toda a equipe vai se deparar com o adversário. Um problema, e o problema vai ser resolvido com organização e administração e com ações de graça. Diga, ações de graça. A igreja, eu estou cansado de ver a igreja fazer ações de graça, desorganizada, sem respeito, uma bagunça, líderes no pecado, em prostituição. Estou cansado de ver uma igreja falsa, mentirosa, hipócrita, no pecado, e cheia de orações, de intercessões, de jejum, cheia de oração, cultos de ação de graça, mas eu não vejo as pessoas se organizarem. Enquanto você não se sentar em um grupo, enquanto você não se sentar, se organizar em grupo, o milagre não vem. Você está entendendo por que Deus está dando uma ordem para nós que estamos aqui, formarmos uma equipe de 12, outra equipe de 12, e sermos enviados de 2 em 2, enquanto não organizarmos a equipe, enquanto a igreja não estiver organizada com um líder, e uma equipe de 12, e uma equipe de 12 reserva, enquanto não houver discípulos dispostos a irem, estamos perdendo tempo. Enquanto não organizarmos a igreja, o milagre de Deus não vem. Você já passou por quantas igrejas? Você já teve quantos pastores? Quantos técnicos? Quantas vezes já foi mudado? Já saiu daqui e foi para lá? Quantas vezes você já mudou de pastor, de técnico? Não, agora é de Deus. Agora essa igreja é boa. Agora, olha que palavra poderosa. Quantos aqui já passaram por mais de 4, 5 igrejas? 4, 5 igrejas, brincando de ser crente, sem ter conhecimento em oração. Tem muitas famílias que eu conheço que não vão para o céu, vão para o inferno. Mas elas estão organizadas e há administração. E os seus filhos não se perdem, os seus filhos não se envolvem com coisa errada.
Mas se não conhecerem Jesus, que é o único caminho ao Pai e aos céus, vão para o inferno. São pessoas boas, mas que não conhecem Jesus e que não vão para os céus, mas possuem organização e administração. Por isso, eu quero convocar, e a palavra de Deus tem sido ministrada para convocar você para fazer parte de uma equipe, seja a equipe principal ou seja a equipe reserva, mas se levantar como um ministro, como um auxiliar, como uma igreja valente, que não vai ficar brincando de ser igreja, que não vai ficar brincando com as coisas de Deus e com o diabo, mas vai se colocar de pé para ser enviado, para orar, visitar, evangelizar, ganhar vidas, restituir famílias. É para isso que Deus plantou uma igreja nesse lugar. É para isso que Deus te escolheu. Não vos escolhi a vós, os 12? E depois do líder, discípulos, se deparar com um problema, organizar, administrar e dar ações de graça, aconteceu um grande milagre. A palavra diz que todos comeram até estarem satisfeitos, saciados. Mas o texto também diz que Jesus liberou uma ordem para os 12, para os discípulos, e falou: peguem o cesto e recolham o resto, porque sobejou. O povo levou comida para casa? Diga não. Mas os discípulos levaram. Se você for um discípulo, você não só vai comer na presença e na mesa do Senhor, mas você vai ter um cesto cheio para levar para sua casa e ter comida para muitos dias. A bênção para os discípulos de Jesus, para aqueles que fazem parte da equipe, não é uma bênção momentânea para um dia, para saciar a sua necessidade momentânea, mas aqueles que fazem parte da equipe de Jesus, da equipe da missão, que trabalham, que pegam de Jesus os pães e levam os pães e os peixes até a multidão, até os grupos, até as famílias. Esses que são discípulos e estão trabalhando, não possuem uma bênção momentânea para o dia e para saciar a sua necessidade momentânea. Eles saem saciados, cheios e com muitas bênçãos para muitos dias. Essa é a recompensa para aqueles que são discípulos. Povo é povo. Povo come o que você dá na hora. E não tem o direito de levar nada. Povo não tem o direito de levar nada. Nem as migalhas que sobram. Agora, quem é discípulo, vai ficar. Vai terminar de ajudar. Vai ser o que come mais. E vai pegar tudo que sobrou para levar para a sua família, para a sua casa. Diga, é muito bom ser discípulo. Se coloque de pé. Deus tem ministrado esses dias. Deus tem ministrado e tem convocado ministros e auxiliares. Deus tem despertado a sua igreja neste lugar, que é uma igreja ainda pequena, mas que não pode ser chamada de pequena, porque é uma igreja que está em crescimento. Você percebeu que o povo que veio buscar pão já foi embora? Aqueles que vieram buscar a cesta básica, aqueles que vieram pedir dinheiro para o pastor, aqueles que queriam materiais de construção, aqueles que queriam remédio, todos esses já foram. Aqui está uma igreja forte, firmada, que não está aqui por causa da necessidade diária, para comer, ter o que comer hoje, fazer trocas e barganhas. Aqui está uma igreja que Deus te chamou e te separou para viver uma missão. Precisamos organizar e administrar. Comece você organizando a sua vida e administrando a sua vida. Organize a sua vida, organize o seu tempo. Organize a sua casa, a sua família. Organize e administre. Libere decretos, ordem, coloque respeito, coloque a palavra de Deus. Deus está nesses dias nos preparando para sermos uma igreja, que é uma equipe de Deus, para cumprir a missão de Deus. Coloque a sua mão sobre o seu coração. É o seu momento com Deus.
é o seu momento. Você pode continuar indo de igreja em igreja, procurando um pedaço de pão. Você pode continuar indo de igreja em igreja, buscando um milagre diário. E todos os dias você vai precisar de um novo milagre, uma nova necessidade, um novo milagre. Mas hoje, muito mais do que dando um milagre, muito mais do que a multiplicação dos pães e de peixes, Deus está abrindo os seus olhos, renovando a sua mente, quebrantando o seu coração, para que você não seja presa de falsos profetas e falsos mestres, para que você não fique perdido, vagando de igreja em igreja, mas que você saiba que existe uma palavra, existe um princípio, existe uma verdade que liberta verdadeiramente, existe uma verdade que cura, que levanta pessoas para serem ministros, para serem fortes, serem salvos, restituírem a sua casa e puderem declamarem dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pessoas que não vão ser presas da religiosidade, da falsidade, hipocrisia, mas pessoas que entendem que é necessário um técnico, é necessário um líder. Você precisa ter um pastor, você precisa fazer parte de uma equipe, se relacionar com as pessoas da igreja, ter amigos, fazer amigos, ganhar amigos. Tenha um pastor. Deus tem falado isso a esses dias e tem falado: tenha um pastor. Faça parte da igreja, da equipe. Entenda o que eu estou falando. Obedeça o que eu estou pedindo. Organize a sua vida. Administre a sua vida. E depois ore. Antes do milagre acontecer, ore agradecendo, dando graças a mim. Porque quando você organizar e administrar, eu mesmo farei um milagre na sua vida. E será tão grande que vai fazer parte da sua história. Milagres tão grandes que o Senhor está preparando para cada um de nós. Milagres tão grandes para esta igreja. Porque esta igreja tem um pastor. E esta igreja tem uma equipe. E esta igreja é organizada. E nesta igreja tem a palavra verdadeira de Deus, que gera respeito, temor no coração do povo, santidade. O princípio da honra, da irmandade, do companheirismo, onde o pastor pode dizer: vocês não são mais servos, mas são amigos, são meus amigos. Uma igreja onde você pode andar e cumprimentar, porque você tem muitos amigos. Uma igreja que libera a palavra para dar forma, para dizer: haja luz, para dizer que haja separação da porção seca da porção molhada. A palavra que cria, que organiza. A palavra que organiza e que administra. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. A palavra verdadeira que cria, que organiza e que administra. A palavra que liberta, que cura e que restitui famílias. A palavra que chama: vinde, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Pessoas que vão entrar e vão ter uma mudança, uma transformação de vida, um crescimento, um amadurecimento. Vão ser verdadeiramente salvas e tementes ao Senhor. Famílias restituídas. E o Senhor preparando e verdadeiramente enviando, debaixo da missão, não de pregar e não de cantar, nem de se apresentar, mas debaixo da missão: ide e fazei discípulos. Leve a minha palavra de salvação, leve as boas novas, entre nas casas, ministre a palavra, derrame a minha paz, porque eu quero fazer milagres, prodígios e maravilhas. Espírito Santo de Deus, continua trabalhando, continua agindo em nossas mentes, em nossos corações. Espírito Santo de Deus, continua limpando a tua igreja, continua revelando o propósito, a missão, continua edificando, meu Pai, as pessoas.
Tem pessoas que estão dizendo, não, eu não estou pronto, mas o Senhor está dizendo, vai nesta tua força, porque eu sou contigo. Tem pessoas dizendo, eu não tenho um chamado. Se você não tem um chamado para ir, é porque você não ouviu o chamado dizendo, vinde a mim. Porque todos que ouviram a palavra, vinde a mim, também escutam a palavra, ide aos perdidos. O Senhor está limpando a igreja, está santificando a sua igreja. O Senhor está revelando a missão, o propósito. Propósito que não está preso a sonhos humanos, à vaidade, ao ego, às obras da carne, mas revelando a missão do nosso Senhor, único e Salvador, suficiente e Salvador, que é ser limpo, trocar o jugo, ser preparado para levar as boas novas. Diga, eu faço parte da igreja e de uma equipe que entendeu a missão de Deus, que é salvar vidas e restituir famílias. Diga, Senhor, eu ouvi o seu chamado, quando eu estava apertado, oprimido e sobrecarregado, eu ouvi o seu chamado, dizendo, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e o Senhor tem me dado libertação e cura, salvação, mas eu também tenho ouvido para fazer parte da igreja, para ouvir a sua palavra, para crescer e amadurecer, para ser uma pessoa de fé e enviada. Diga, eu escuto a voz de Deus dizendo à igreja, ide de 2 em 2, cure os enfermos, liberte os cativos, leve as boas novas, salve o perdido e restitua as famílias. Aplauda ao Senhor bem forte.